Então, nosso bom dia a todos, estejamos em paz. São todos bem-vindos ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, oferecido pela Sociedade Espírita Allan Kardec. Momento esse que podemos comentar e refletir em torno desta obra, que nos traz sempre os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, nos oferecendo esclarecimento e consolo. Aproveitemos os instantes que vamos passar para levarmos ensinamentos preciosos, especialmente para nós mesmos, porque é cuidando da nossa própria transformação que contribuiremos para um mundo melhor. Gostaríamos também de convidar todos a fazerem parte das demais atividades oferecidas ao público pela Sociedade Espírita Allan Kardec. Terças-feiras, presencialmente, às 5h15 da tarde, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos. Pouco mais tarde, às 18h45, nós temos o trabalho de preces e irradiações. Atividade esta que também tem transmissão virtual pelo Facebook. Às sextas-feiras, agora em novo horário, às 19 horas, seguindo também com a transmissão, nós temos a palestra doutrinária, que traz sempre temas relevantes e atuais à luz da doutrina espírita. E quaisquer outras informações que desejarmos sobre a nossa sociedade, incluindo as nossas lives, horários e assim por diante, constam no site oficial da Sociedade Espírita Allan Kardec, www.seacpoa.org. E até o mês de março, que é o dia 31, estão também abertas as inscrições para o curso preparatório, que é destinado àqueles que desejam iniciar na doutrina espírita. Até março, ou enquanto ainda tiverem vagas abertas. Para darmos início, então, ao estudo da noite de hoje, recolhemos um trecho do capítulo 18, muitos dos chamados, poucos dos escolhidos, em que Allan Kardec diz o seguinte no item número 9. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Convidamos agora todos a fazermos a prece de abertura da manhã de hoje. Jesus, amado Mestre, que possamos ouvir o teu chamado para atuarmos amorosamente no mundo, estendendo mãos fraternas, ouvidos caridosos, lábios consoladores. Que possamos espalhar aonde formos a semente do bem, mesmo que a nossa semente seja pequena e tímida, porque sabemos que os espíritos bons tratarão de multiplicar toda e qualquer boa árvore para que muitos delas se beneficiem. Que as tuas doces vibrações estejam em nosso coração e as possamos conservar no limite das nossas forças, para que a nossa vida esteja sintonizada com os teus ensinamentos, proporcionando assim a paz de espírito e a serenidade ante os desafios da vida. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então agora passemos a palavra ao nosso querido irmão João Miranda, que vai conduzir no estudo da manhã de hoje. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Minha companheira Luísa, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec, estar aqui iniciando a semana, refletindo sobre a vida, refletindo sobre as leis naturais que regem a nossa vida, que na verdade regem o universo como um todo, fazendo essas reflexões, iniciando a semana fazendo essas reflexões. O Daniel coloca na prece algo tão importante, né, que é a nossa autotransformação, né, Daniel? A única grande responsabilidade que nós temos é conosco. Entretanto,
ao nos transformarmos, ao nos modificarmos, nós transformamos o universo inteiro. Porque nós transformamos essencialmente como nós enxergamos o universo. Como nós percebemos esse conjunto de leis que rege tudo. A lei do amor, a lei de causa e efeito, a lei do trabalho e tantas outras que têm impacto direto na nossa vida e direto no universo como um todo. Hoje a gente vai fazer uma reflexão num capítulo que ele é emblemático, né? Ele é envolto, né, Daniel, num clima assim, não digo de mistério, né, mas de ensinamentos muitas vezes velados, às vezes aparentemente contraditórios, mas essenciais. Quando a gente está falando em autotransformação, e é isso que o Daniel colocou, e é essa que é a proposta do Espiritismo e também a proposta, né, de tantas e tantas correntes filosóficas, cuja finalidade é a transformação do ser humano. Mas um passo anterior a essa autotransformação é o autoconhecimento. Então, o primeiro passo é esse conhecimento de verdadeiramente quem somos nós. Isso é uma pergunta dificílima, dificílima. Por quê? Na grande maioria das vezes, nós nos identificamos com a nossa personalidade, com a nossa persona. Os gregos antigos utilizavam as personas como as máscaras, né, do teatro grego antigo, né, e dizia assim, olha, esse é o personagem. E quantas vezes, Daniel, nós achamos que somos o personagem, mas nós não somos o personagem. Nós somos a essência. Nós somos o ator que veste muitas máscaras, mas a essência, como Jesus sempre, categoricamente nos afirmava, vós sois deuses. Eu e o Pai somos um, e o Pai está em mim e está em ti. Então, autoconhecimento significa enxergar-se, reconhecer-se com a nossa essência divina. Por isso que é tão difícil se conhecer. E não se identificar, né, Daniel? Hoje eu sou o pai, né, o professor, eu sou, né, o contador, ou eu sou o administrador, eu sou o engenheiro. São máscaras. São personas que a gente veste. Mas quem essencialmente somos nós? E ter coragem para olhar na frente do espelho e fazer diariamente essa pergunta. Quem é que está aqui? Quem é que habita esse corpo? Sem identificação. Então, esse autoconhecimento que nos leva a outro fator fundamental, que é o autodomínio. Não existe maior poder do que o poder sobre si mesmo. Aliás, ele é único, né? Eu não tenho poder sobre o externo. Tem uma corrente filosófica chamada estoicismo, que ele nasce na Grécia, mas ele se desenvolve muito em Roma, né, que teve como Sêneca, um dos seus principais expoentes, mas como Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, e o estoicismo era focado muito nisso. Faça aquilo que depende de ti. E, na verdade, se a gente leva isso ao pé da letra, a gente vê que nós sofremos, né, Daniel, por tantas e tantas coisas que não depende nada da gente. Em nada. E deixamos de lado aquilo que depende da gente. E sofremos ou nos angustiamos por fatores externos, quando a essência é aquilo que eu posso mudar. E o que eu posso mudar? Eu mesmo. Eu mesmo. Então o estoicismo leva isso muito, muito, muito a sério. Né? Saber reconhecer as coisas que a gente pode mudar e as coisas que a gente não pode mudar. Né? E focar naquela essência que nós podemos mudar. Então, o primeiro processo, o autoconhecimento. Esse segundo processo é o autodomínio. É o dominar-se a si mesmo, intimamente relacionado ao primeiro. Quem não se conhece não é capaz de se autodominar. E aí, existem ferramentas para esse autodomínio? Claro que sim, né, Daniel? Claro que sim. Né? Jesus, numa máxima assim, que é fantástica. O que ele pregava para esse autodomínio? Em uma frase bem curtinha.
orai e vigiai. Essa é a essência do autodomínio. Orar, conexão. Conexão com o divino. Conexão com as esferas superiores. E vigiar. Vigiar a nossa personalidade. Vigiar essa natureza ainda muito brutalizada, ainda, que é um processo natural. A gente tem que entender muito bem isso. Né? Entender que isso faz parte do ciclo da natureza. Né? Que é a lei de evolução. Nós esquecemos as reencarnações anteriores, né, Daniel? Salvo algumas exceções, né? Mas isso é uma bênção, né? Imagina, Luísa, a gente lembrar de tudo. E é um processo evolutivo. Com certeza, hoje nós somos melhores que antes. E com certeza, amanhã nós seremos melhores do que hoje. Mas incorporando esse autoconhecimento, esse autodomínio, e o terceiro grande ponto, que todos os grandes mestres sabiam e viviam desta forma, que é a autorrealização. Realizar-se em si mesmo. André Luiz nos diz que mais evoluído é o ser que mais ama. Ele não diz que é o mais inteligente, ele não diz que é o mais sábio, ele não diz não. Ele diz que mais evoluído é o ser que mais ama. Então, a autorrealização, o terceiro tópico dessas nossas provas, desses nossos desafios, que todos nós temos, todos, né, consiste em realizar-se. Consiste nesse desenvolvimento pleno da capacidade de amar, que todos nós temos. Entretanto, muitas e muitas vezes, né, Daniel, esse círculo é mais restrito. Eu amo, né, o meu filho, a minha filha, né, meu esposo, meu amigo e tal. Os seres mais evoluídos amavam toda a humanidade. Olha o exemplo de Jesus, mas não só Jesus, porque Jesus, às vezes a gente dá um exemplo, cara, ele é o governador do planeta, né? Mas quantos e quantos outros exemplos nós temos de seres que desenvolvem essa capacidade de amar, independente de religião, né, Daniel? Estão presentes em todas as religiões, em todas as doutrinas filosóficas, porque isso é a lei da natureza, esse desenvolvimento. Né? A gente pega uma Madre Teresa de Calcutá, a gente pega Chico, né? A gente pega um exemplo, né, do Evangelho magistral, que é o exemplo de Paulo. Né? Paulo, talvez para mim, óbvio, né, me parece muito mais próximo de nós, porque Paulo, no início, né, ele não era santo, né, nem um pouquinho. E esse espírito tem uma transformação em uma única encarnação, que ela é gigantesca, que ela é exemplo para todos nós. É possível? Claro que é possível. E qual é a máxima que ele utilizou? Orai e vigiai. Orai e vigiai. E ele vai se transformando. Né? Esse processo de transformação, metaforicamente, sempre lembra, né? A gente lembra muito da borboleta, né? Sempre que a gente quer falar em transformação e tal, da borboleta, que é simbólico, né? Que é uma metáfora que está muito associada a isso, que é bem a lagarta, nasce a lagarta rastejando, a lagarta comendo as folhas, até que, em certo ponto, né, da árvore, ela vai para a árvore e faz um casulo, né? E olha só, olha o simbolismo disso, é o recolhimento interior. Eu saio da matéria, né, que ele simboliza, ele rastejando, o animal, que todos nós passamos por esses estágios, mas eu vou para o casulo. E no casulo eu volto para dentro. E depois de um ciclo, o casulo sai. E sai um outro animal transformado, que é a borboleta. Que ela tem asas. Mas eu assisti um vídeo recentemente, né, que faz todo o processo, acelerando, né, cada uma das etapas, aí passa a lagartinha, né, depois vai para o casulo e ela sai. Quando ela sai, as asas estão fechadas. Ela tem medo de voar, Daniel. E ela passa, nesse vídeo, muito tempo exercitando as asas. Talvez esse seja exatamente o estágio em que nós nos encontramos. Nós, sim, já rastejamos muito na matéria. Nós
estamos dando os primeiros passos do autoconhecimento e dessa volta para o interior, entrar no nosso casulo. Mas isso não significa voar. Isso não significa voar. Porque a borboleta passou por tudo isso, e logo que ela sai do casulo, ela ainda não exercitou. Ela ainda tem medo de voar. Ela necessita estar ciente, ou melhor, consciente de que é capaz de voar. E a gente pega essa metáfora para a gente, né? Imagina, né, um ser evoluído que nos chega aqui, nos olha e diz assim: Daniel, por que tu não voa? João, por que tu não voa? Porque nós podemos voar. Nós podemos atingir as alturas. Isso que nos dizem todos os grandes mestres da humanidade. E por que a gente não voa? Por que a gente não exercita nossas asas e voa? E sobe às alturas? Claro, tudo metaforicamente. Se conecta. Por que a gente não faz isso? O grande inimigo dessa autotransformação significa o medo. É o medo. A gente tem medo. A borboleta, nos primeiros momentos, ela ficou com medo. Será que eu sou capaz de voar? Será que eu não vou cair? Né? Podemos utilizar a mesma simbologia para o passarinho que sai do ninho, né? Será que vai dar? Será que eu vou conseguir voar? Será que a gente consegue voar? Será que a gente consegue dar um passo maior no nosso desenvolvimento espiritual e ser capaz de voar? O que significa ser capaz de voar? Ser capaz de amar. Ser capaz de amar com mais plenitude. Ser capaz de se entregar para a vida. Ser capaz de se desapegar. Né? Buda, também, grande mestre do Oriente, sempre associava o sofrimento humano ao quê? Ao apego. A gente sofre por causa do apego. Né? Todos os mestres diziam isso. Jesus dizia isso da mesma forma, né? Quando ele olha para aquele jovem, Daniel diz assim: cara, larga tudo e vem. Nossa, às vezes eu fico pensando, se faz essa pergunta para mim, se faz essa pergunta para cada um de nós. Ei, Natal, encontra ali na esquina e ele diz assim: Natal, larga tudo e vem. Veja bem. E foi a resposta do jovem. Olha, ainda não está na hora. Cara, tu quer voar ou não quer voar? Esse larga tudo, claro que ele é simbólico. Larga a mão do apego. E a nossa vida, grande parte, é centrada no apego que a gente tem. Não é só o apego às coisas materiais, que também existe, mas é o apego das emoções, o apego dos relacionamentos. E a gente vê por aí tanto relacionamento tóxico, né? Tanto sentido de posse, tanto sentido desse desejo de pseudo-poder sobre pessoas, que a gente sabe que não existe nenhum. Só que muitas vezes, pelos nossos modelos mentais, a gente fica preso a isso. É a borboleta. A borboleta que sabe que é capaz de voar, né? Mas naquele primeiro momento, ela tem que fazer esses primeiros exercícios. E aí sim, aí ela voa. E ela voa e ela atinge a plenitude. Plenitude. A plenitude é quando o ser se desapega. Né? Nós vamos chegar lá ainda, com certeza, né? Estamos longe, sem dúvida nenhuma. Mas há uma lei no universo. Há uma lei. Nós chegaremos à condição de espíritos puros. Nós chegaremos. Os orientais chamavam essa lei de Dharma, né? Ao contrário do Karma. Dharma é aquele fluxo da vida que leva à evolução. Né? Nós a reconhecemos como a lei de evolução, mas é o mesmo princípio. É o princípio de transformação do universo. Né? Leon Denis que nos dizia, né, Daniel? Tudo no universo evolui. Do átomo ao espírito. Então, esse influxo que empurra para a evolução, que empurra para a mudança, que empurra para a transformação.
Mas quantas vezes nós, humanos, olhamos a transformação e dizemos, vai mudar? Ai, mudar dói. Mudar traz o medo. Mudar traz ansiedade. Mas o universo está permanentemente mudando. Não há nada, Heráclito, um outro filósofo, assim, não há nada mais permanente que a mudança. Tem uma música do Lulu Santos também que diz, né? Nada do que foi será. De um minuto muda tudo. Né? Agora, para a gente acompanhar essa mudança, né, a natureza é tão sábia que ela nos mostra os modelos. Tudo na natureza está sempre mudando, as estações são cíclicas, né? E tudo evoluindo permanentemente. E às vezes a gente se apega aqui e não quer mudar. Diz assim, puxa vida, mudar. Como é que vai ser? E a gente sofre. E, de novo, está associado à permanência, né? O sofrimento pela impermanência, e a gente tem certeza que tudo vai mudar. Agora, quando nós estamos centrados nesse eu divino que nós temos, que os orientais, né, chamam da tríade espiritual, que é o somatório de 3 grandes virtudes do espírito, as próprias do espírito, que é a vontade, a inteligência e o amor. Vontade, inteligência e amor. A gente está passando por uma verdadeira revolução nos dias de hoje. Verdadeira revolução científica, tecnológica, né? Todos vocês já escutaram, André, inteligência artificial, né? E realmente fantástico. Realmente fantástico. Então, está se dando os primeiros passos. Eu, pelo menos, a primeira vez que escutei inteligência artificial e tal, foi um ano e pouquinho atrás. Nesse um ano, quantas coisas... Praticamente todo mundo já tem o ChatGPT instalado no seu computador, todo mundo está utilizando para criar, o que é maravilhoso, é fantástico, é muito bom. Vírgula, mas é máquina. É máquina. As verdadeiras virtudes do ser humano, jamais a máquina vai conseguir executar. Vontade, inteligência e amor. Alguém pode dizer, mas o ChatGPT é inteligente. Não, ele não é inteligente. O ChatGPT, ele pega dados, expõe dados, analisa dados. Inteligência vem intelligere, que é a capacidade de escolher. E isso é próprio do ser humano. A capacidade de escolher num conceito mais amplo. Escolher se identificando com essa tríade dos orientais, ou com o nous dos gregos. Os gregos diziam que o ser humano divide em 3 partes. Soma, corpo. Psique, mente. Mente e emoção. E nous, o divino. Que habita em nós, hein, cara? A gente é isso. Né? Os orientais dividiam em 7 corpos, mas o princípio é o mesmo. Os 4 primeiros, né? O corpo físico, o corpo prânico, o corpo emocional... e o corpo mental. E depois vem a tríade, vem o espírito. Cara, a gente é isso. É o mesmo conceito. Não é? Nós espíritas exatamente trabalhamos isso com o corpo, o perispírito e a essência. Nós somos a essência. E a gente não pode se identificar com os fatores de baixo, com essas personalidades. Toda vez que a gente se identifica, gera apego. E toda vez que gera apego, gera sofrimento. Bah, é simples assim. O difícil é executar. Entender, barbada, é isso aí mesmo. Agora, executa isso no teu dia a dia. Exercita isso no teu dia a dia. E esse capítulo fala bastante disso. Ele inicia lá, né? Olha, a mensagem está para todos. Todos têm acesso a essa mensagem. E não é hoje. Allan Kardec, ele foi genial em reunir esse arcabouço todo de leis, submeter, né, Daniel, a uma questão mais lógica, mais pedagógica, mas todos eram conhecimentos que já existiam na humanidade. Leon Denis, naquela obra Depois da Morte, os primeiros capítulos é de um poema sobre a história das religiões incrível. Ele começa a resgatar lá dos hinos védicos, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo. E lá estava a reencarnação, claramente. Lá estava a identificação. Lá estava o apego. Uma linguagem apropriada, claro, daquela época, mas está lá.
Leon Denis resgata. E aí ele vai para o Egito e diz assim, cara, aqui também está escrito a mesma coisa, olha só. Aqui tem as estelas, né, que são aqueles escritos, aqueles heróis. E o que eles diziam? Essencialmente isso. E alguém pode dizer, mas eles tinham muitos deuses e tal. Não, sábios sabiam que sempre existia um único Deus, cuja manifestação se dava pelas partes. O termo universo quer dizer isso, o uno, que se manifesta no verso, que se manifesta nas partes. Mas a separatividade é uma ilusão. Nós somos um. Nós somos um. Todos os mestres sabiam disso. Por isso que quando eu me transformo, indiretamente, eu estou transformando a Luísa, o Daniel, o universo como um todo, porque nós somos parte de um todo integrado. Questão 23 do Livro dos Espíritos, né, Daniel? O que é o Espírito? Né? A chispa, a fagulha divina. Nós somos essa chispa. Que provém da onde? Do Criador, do Uno. Só que o apego nos leva a essa ilusão de que a gente é separado e que a gente tem que, egoisticamente, proteger o indivíduo em detrimento da coletividade. Mas todos os grandes sábios venceram essa barreira psicológica da separatividade. Todos. Paulo, que a gente falou agora há pouco, né? Quando ele está prestes a desencarnar, né? Tem aquela frase fantástica dele: morro um pouco a cada dia, de tal forma que não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele venceu a ilusão da separatividade. Esse morro um pouco a cada dia é a morte da personalidade, é a morte do ego. Não é a morte física, porque a morte física, cara, isso aí é uma ilusão. Nós não vamos morrer, a morte não existe. Nós não vamos morrer, nunca. Mas o medo, né, de perder isso é que nos traz essa ilusão da separatividade. E a gente sempre volta e bate no medo, Lembra da parábola dos talentos? Não está nesse capítulo, mas está muito ligado. Parábola dos talentos, né? O senhor sai e dá 5 para um, 4 para outro, 3 para outro, né? Talentos que simbolicamente eram moedas e tal, vai para uma grande viagem, retorna. O que tu fez? Olha, dos 5 está aqui 10. O outro, olha, tu deu 3, tu devolvendo 5 e tal. Daí todos, né? E o último, que recebe 1 talento, devolve 1 talento. Mas o mais simbólico nessa parábola, nesse mito, é o que o servo diz para o Senhor. Senhor, eu sei que tu és justo, né? Muito, não sei exatamente todo, né? Ipsilitris a parábola, mas tive medo. Aqui está o teu talento. Tive medo. Ou seja, o medo impede que nós frutifiquemos os nossos talentos. O medo emperra nossas vidas. O medo emperra temporariamente a nossa evolução, retarda a nossa evolução. E aqui nessa passagem do Evangelho, né, a gente inicia justamente por uma parábola, né? A parábola do festim das bodas, né? Eu vou ler rapidamente, se vocês me permitem, tá? Porque eu acho que faz bastante parte desse contexto, né? Então, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus assemelha-se a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, se recusaram a ir. Então, é muito simbólico a palavra bodas, festim, banquete. No sentido primário dessas coisas, tem a ver com comunhão, tem a ver com consagração. Hoje a gente pode dizer um banquete, é uma festa para a gente comer bastante, né? Não. Né? Ele nasce com esse sentido de comunhão, de participação, de convivência, de elevação ao mais alto. Então ele mandou, né, os seus servos convidarem
para essa comunhão, todo mundo meio que rejeitou. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois, os meus cevados, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se incomodaram com isso. Lá foram para outra sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou as cidades. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. O festim já está preparado. Os que foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamais para as bodas todos quando encontrastes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Continua. Isso é Mateus 22, versículo 1 a 14. Entrou em seguida o rei para ver se estavam todos à mesa. E dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-lhe as trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto há muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Como toda parábola, como todo um mito, ele deve ser analisado com os olhos do Espírito. Porque se eu analiso com os olhos terrenos, né, materiais, né, Daniel? Pô, o cara veio à festa, ninguém queria vir, né? Aí o cara estava mal vestido e o cara mandou amarrar e atirar ele. Cara, o que significa isso? Né? É óbvio que na leitura que a gente tem que fazer são com os olhos do Espírito. Todos são chamados para a festa da congregação, para essa conexão com o divino. Entretanto, nós temos que estar vestidos com a túnica nupcial. O que é simbolicamente essa túnica nupcial? A pureza de coração. Essa é a túnica. Todos chegaremos à festa, né? Chegaremos ao banquete, chegaremos a essa celebração, a essa congregação, desde que tenhamos puro o coração. E Allan Kardec vai dizendo que Jesus comparava o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a essa festa, a esse festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que sempre existiram, né? Sempre, graças a Deus, existem os profetas. E a gente pode fazer essa analogia aos nossos modelos, né? Que a gente está nessa jornada de autoconhecimento, autotransformação, autorrealização, e é fundamental a gente ter os nossos modelos. A gente falou agora aqui em Paulo, né? Eu acho que uma pergunta muito, muito, muito importante que a gente deve fazer todos os dias é: quem são os meus modelos? Quem são os meus heróis? Tem aquela música, eu acho que é do Cazuza, né? Que diz assim: meus heróis morreram de overdose. Mas isso é um retrato, gente, da nossa sociedade. Quem são nossos heróis? O Ener Valencia, né? O centroavante. Quem são os nossos modelos de vida? Eles nos mostram o caminho, eles sempre nos mostraram o caminho. A gente não enxerga, né? Não enxerga por quê? Porque está amarrado na personalidade. Está identificado, ora com o corpo,
ora com as nossas emoções, muito com as nossas emoções, ora com a nossa mente, né? Que está permanentemente indo para o futuro, voltando para o passado, né? O Buda chamava a mente de macaco louco, pulando de galho em galho. E não é verdade. Olha que esse disciplinar a mente é um dos exercícios mais complexos que a gente pode utilizar. Mas continua Allan Kardec. Os enviados do rei são os profetas que vinham exortar a seguir a trilha, a verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não são escutadas, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como servos dessa parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Esse é o último final ali que está em azul. Somos nós, né? Simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Continua Allan Kardec comentando a parábola. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado do sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental. Mas olha o que diz agora. A não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Então, esse conceito, né, Daniel, de unidade, esse conceito da heresia da separatividade sempre teve presente. Olha o que Allan Kardec diz. Por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre um véu de mistério. Então, existia muitas vezes o cunho da religião exotérica, que era o externo, mas o esotérico, que era o interno. Jesus também fazia da mesma forma com os seus 12 apóstolos, né? E, de certa forma, alguns diálogos que ele tem, em especial, né, Luísa, aquele diálogo que ele tem com o senador, né, Nicodemos, né? E ele termina o diálogo assim: sois mestre em Israel e não sabes do que eu falo? Quase que debochando, né? Diz assim, Nicodemo pergunta, mas como pode um homem velho nascer de novo? Diz assim, cara, tu é mestre e vai me fazer essa pergunta. Olha, esse conhecimento, né, presente em todas essas correntes filosóficas, Oriente, Ocidente, sempre presente. Foi então, né, que apareceu Jesus, enviado para chamar a observância da lei e lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Então, Jesus trouxe para a grande massa esse conceito, que antes era um conhecimento esotérico, né, se transforma em um conhecimento para as multidões. Dos primeiros a ser convidado para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Mas não basta a ninguém ser convidado. Essa é a essência do capítulo. Não basta a ninguém ser convidado. Não basta se dizer cristão. Nem sentar-se à mesa para tomar a parte desse banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa, estar vestindo a túnica nupcial. É ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Aqui é a essência do capítulo. Nós não chegaremos a essa condição
de atingirmos os reinos superiores se nós não tivermos a pureza no coração. E aí eu vou fazer um link, né, com um capítulo evidente do Evangelho: bem-aventurados os que são puros de coração. E aqui alguns comentários de um filósofo chamado Berto Roden, né, que trata, né, num livro chamado A Sabedoria das Parábolas, né, muito sobre isso. E ele diz assim, ó: puro de coração é aquele que se libertou, não só dos objetos externos, mas também do sujeito interno. Isto é, daquilo que ele idolatrava como seu sujeito, o seu eu. Olha o que o Berto Roden diz: o seu pequeno ego. O egoísta é impuro, não pode ver a Deus, que é amor puríssimo. O impuro jamais consegue ver a Deus. E como é que a gente consegue ver Deus? Não é com os olhos, né? A gente nunca vai ver Deus. A gente sente Deus. A gente vibra. E Deus está presente em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Mas só os puros de coração conseguem ver, conseguem perceber. E nós, como ainda estamos nesse estágio evolutivo, que é, às vezes, 2 passos para frente, 1 para trás, né, Daniel? Às vezes a gente está num estado de melhor pureza. E quando a gente atinge esses estágios, nós nos transformamos em canais do Criador. As obras que faço, não sou eu quem as faz, mas o Cristo que está em mim. É o que Jesus nos dizia. Sou eu que estou fazendo, sou eu que curo, mas eu sou o canal. E o que a gente tem que fazer para nos tornar canais? O que a gente tem que fazer para se tornar puro? Esse é o grande. E a gente volta lá para a prece do Daniel, lá no início. Autotransformação, autoconhecimento, né? Para poder chegar a limpar esses canais, né? A poder tirar aquilo que obstrui esses canais, que é a nossa visão personalista, né? As nossas máscaras, os nossos apegos. O egoísmo, portanto, a egolatria, o eu em si mesmo, equivale a uma cegueira mental entre o Deus que é amor e o homem egoísta. Se ergue, por assim dizer, uma barreira opaca que intercepta a luz divina. Entre o homem egoísta e Deus existe uma barreira opaca que impede de ver a Deus. Ele continua dizendo que só o homem liberto do egoísmo é capaz de ver a Deus. O despertar dessa nossa nova vidência que existe dormente em cada um de nós requer um exercício intenso, assíduo e prolongado. E a gente, né, cada vez mais, e que bom isso, né, cada vez mais se preocupa com o nosso corpo, se preocupa em fazer exercício, né? Agora encontrei o Davi, fiz a minha caminhada. Ótimo, super saudável. Mas existem os outros exercícios. Os exercícios para o nosso corpo emocional, né, associado aí à meditação. Para o nosso corpo mental, também associado a esse serenar da mente. Então, o que o Berto Roden está dizendo, exercício intenso, assíduo e prolongado. Vocês querem ver um outro exercício que é muito, muito importante para esse nosso autoconhecimento? É escrever um diário. O hábito de escrever um diário. As coisas tão simples, coisa de adolescente. Mas escrever assim, cara, o que eu fiz hoje? Mas não assim, eu fui no supermercado, eu fiz assim.
Que emoções eu tive hoje. Como eu dominei as minhas emoções. Onde eu falhei? O exercício de escrever um diário é um aspecto importantíssimo para esse autoconhecimento. Teve um outro exercício que também é fundamental, né, Daniel? É a arte do diálogo. Se a gente for analisar, via de regra, os nossos diálogos têm a profundidade de um pires. Né? E aí, tudo bem? Como é que vai o teu time? Como é que vai? Né? Tá tudo bem? Então, já pensou, alguém para, olha e diz assim, e aí, como é que tu está enfrentando as provas da tua vida? Cara, tu faz essa pergunta, meu Deus. Né? E são as verdadeiras perguntas. Ou, o que tu está aprendendo com essa experiência? Às vezes as pessoas se queixam, né? E como é normal de se queixar, porque eu tô isso e tal. Cara, olha nos olhos da pessoa e diz assim, tá, e que ensinamento tu tá tirando dessa experiência? Vocês vão ver que às vezes desarma as pessoas. Né? Mas que coisa boa tu tá extraindo daí? Porque as provas que a gente passa são experiências. Tanto é que quando a gente passa por essas experiências, às vezes difíceis, né, Daniel? Problemas de relacionamento, né? Problemas de um ente querido que desencarna. A gente observa, depois que passa, né, a gente sai mais cascudo, né? A gente sai mais forte. A gente teve um bom proveito daquela prova, a gente superou aquela prova. E quando a gente não supera, cara, ela volta. Porque a lei da natureza é sábia, ela volta. Toda vez que a gente desvia desse grande caminho da lei de evolução, que é um caminho reto, e a gente vai se desviando, tem uma coisinha que vem e faz, pim, volta para o centro. Pim, volta para o centro. Se chama karma. Se chama lei de causa e efeito. Que muitas e muitas vezes a gente só enxerga pelo aspecto negativo. É meu karma, esse é meu karma, eu fiz isso, esse é meu karma. Cara, é uma lei fantástica na natureza. Ela está te mostrando, querido, não é por aqui, volta para o centro. E esse voltar para o centro é voltar para a nossa essência. Para a nossa essência. Quando a gente está na rua e cai um temporal na rua, o lugar que tu quer estar é na tua casa. Não é isso? E a nossa casa é aqui dentro. É o nosso centro. É o nosso equilíbrio. Continua ainda, né, o Bertolt Rohde, né, falando desse exercício. Esse exercício diário e vital consiste principalmente numa permanente atitude interna de querer servir. Servir espontânea e gratuitamente a todos. Em essência, ele está falando aqui em generosidade. Fulano é generoso. Mas a essência da palavra generosidade é gerar para dar. Gerar para dar. Veja que todas as coisas que são realmente importantes na vida, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais a gente dá amor, mais a gente tem. Quando a gente mais dá conhecimento, mais a gente tem. Quando a gente mais dá amizade, mais a gente tem. Tudo é assim. Ao contrário daquilo que a gente quer represar. Que a gente quer represar, a gente perde. Porque a natureza não funciona assim. Toda água estagnada, ela apodrece. Essa é a visão do ego. Na medida que eu abro isso, que eu permito essa circulação, essa fluidez, esse movimento, eu entro no ritmo do universo. Eu não tenho medo. Ninguém aprende a nadar se não largar a borda da piscina. Tem um momento que ele tem que largar essa borda. É o mesmo momento que a borboleta fez o seu exercício e ela precisa voar. Nós precisamos voar. Significa que nós precisamos servir.
nós precisamos exercitar a generosidade. Mas eu só dou aquilo que eu tenho. Eu estou generoso porque eu dei um livro para a Luísa. Não, isso aqui até pode ser um ato bonito, de cortesia, mas não é generosidade. Porque eu tenho que dar aquilo que eu tenho, que é meu. O livro não é meu. Dinheiro não é meu. Generosidade é dar o que se tem. Continua ainda. Esse clima de querer servir espontaneamente e gratuitamente remove os obstáculos que existem entre nós e Deus, porque diminui gradualmente o egoísmo unilateral e exclusivista e aumenta a solidariedade, que muitos chamam de altruísmo ou ainda benevolência universal. Com essas práticas diárias, a muralha opaca que se ergue entre nós e Deus torna-se cada vez mais transparente, permitindo-nos a visão da grande luz. Tem um mito grego que se chama o mito de Glauco. Glauco, né, era um nobre, né, era filho de um deus, que ele estava navegando, né, lá pelo Mediterrâneo, e ele cai do barco. Ele cai do barco, afunda, e ele passa muito, muito tempo embaixo d'água. E lá vai juntando as algas, vai juntando conchas, vai juntando um monte de coisas, né, agregando ao seu corpo. Até tem uma palavra de uma doença que se chama nos olhos, que chama glaucoma, que vem de Glauco, né, desse mito de Glauco. E ele finalmente consegue sair do mar, sair do coisa, e ele vai arrancando aquelas cracas, arrancando aquelas conchas incrustadas, até chegar a quem realmente ele é. Então, o esquecimento é um problema que nós temos. E relembrar quem somos na nossa essência é o verdadeiro desafio. É como o Glauco, é tirar essas nossas cracas que estão agarradas. O que é isso simbolicamente? É a personalidade. E voltar à essência. Né? Ter essa transparência, como nos diz aqui o Bertolt Roth. Aí, dentro do capítulo, já tem uma segunda parábola, né? Que é a parábola da porta estreita. Né? E aí, os comentários de Allan Kardec sobre essa passagem, né? Que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É a grande porta aberta. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam. E o complemento da máxima é o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, eu tenho que estar predisposto à transformação. Esse dia eu estava assistindo também uma palestra, eu acho que é do Divaldo, mas não tenho certeza, né? Que ele falava, né, desse ato que Jesus curava as pessoas. Diz assim: Jesus curava a todos? Não. Ele curava aqueles que desejavam ser curados. Porque nem mesmo um grande mestre com Jesus, ele tem esse poder de mudar a vontade. Tu queres ser curado? E olha só que grande pergunta para a gente, não é? Você quer ser curado? Existem muitas pessoas, e isso psicologicamente é um problema, né? Se vitimizam com algumas provas que passam, né? E psicologicamente vão se retroalimentando dessa vitimização. E essa é uma grande pergunta. Tu quer ser curado? Verdadeiramente? Né? Por uma fraqueza psicológica, muitas vezes, né, Luísa, se alimenta dessa própria vitimização, né? Para ser alimentado por alguma pena ou algum... Na verdade, é um grande sentimento de inferioridade, né? Grande sentimento.
Aí continua Allan Kardec comentando. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, e é óbvio, com toda a metáfora, né, e não no sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. É só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. É inconcebível, né, a gente entender a perfeição das leis universais, né, sem o sentido da reencarnação. Não haveria justiça, de nenhuma forma. Né? Seria admitir que o Criador é injusto, e ele não é, né? Sob hipótese nenhuma. E aí, nós temos mais uma passagem, está quase encerrando o nosso tempo, né? Que é mais uma parábola, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarei no reino dos céus, mas o sentido, né, é basicamente o mesmo, né? Basicamente o mesmo, né? Da pureza de coração, né? E também um aspecto importante que aqui toca é a questão da humildade, né? E aí, o reino dos céus exige essa humildade. E aí a gente tem como figura da humildade sempre, né, esse espírito iluminado, né, um desses espíritos que vem nos mostrar assim, né, que como é possível. E Francisco de Assis, né, na sua oração magistral, né, tem uma parte que ela fala, o início, né, fazei de mim um instrumento. Ele não pede para ele que eu seja, que eu isso não. O que ele pede? Que eu seja o teu canal. Fazei em mim um instrumento da tua paz, da vossa paz. E ele termina a oração, né, dizendo que é morrendo para esse mundo que se vive para a vida eterna. Né? Não é a morte do corpo físico que ele está se referindo de jeito nenhum. É a morte da persona, é a morte do ego, da personalidade. É quando isto morre que a gente vive. Esta é a metáfora da lagarta e da borboleta. Quando a lagarta morre, nós vivemos. E nós somos borboletas. Por mais que a gente não acredita, nós somos. E o que nos impede de voar é que a gente não acredita. A entrada no reino dos céus exige transformação. Transformação. E aí a gente falou lá de Paulo, né? E aí aqui a gente tem pensado algumas frases de Paulo, né? Lá no início da sua jornada. Bem no início, né? Aqui, eu pensei isso aqui da famosa obra, né, do Chico Paulo Estevam, né? Então, lá no início do capítulo tem essa frase, né? Sinto que faço o mal que eu não quero, mas não faço o bem que eu desejo. Se apropria a gente, né? A gente se identifica com essa frase, né? Sinto que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu desejo. E aí vai passando, o livro vai se desenrolando, vem os capítulos, né? E aí ele diz essa outra máxima. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverais na oração. O tempo passa. E ele diz essa terceira frase. Morro um pouco a cada dia, de tal forma que não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E lá no final, acho que no último capítulo, combati o bom combate, terminei minha tarefa, conservei a fé. Vejam a transformação. O Evangelho transforma. Seguir os ensinamentos do Cristo é transformador. Mas é um ato de coragem, de muita coragem.
a maior coragem que a gente tem que ter é esse processo de transformação. Daniel, tem várias outras aqui, mas nós estamos estourando o nosso horário. Tá? Que sirva para a nossa reflexão isso, e principalmente que a gente consiga colocar em prática essas ferramentas, sabendo quem nós somos essencialmente. Né? E que Deus nos ajude nessa nossa trilha, nessa nossa jornada, e que a gente sempre possa servir de inspiração para aqueles que estão um passo atrás de nós, mas sempre também enxergarmos na frente e seguirmos os nossos modelos, seguirmos os nossos mestres nesse processo. Ok? Bom dia a todos. A Sociedade Espírita Allan Kardec agradece a presença de todos e deseja a todos uma semana feliz e produtiva. E até domingo que vem, se Deus quiser, e que assim seja.